Lá não tem problema. Ele tem bateria para 4 horas. Não precisa usar fora da tomada, 4 horas na bateria. Ok? Nessa lateral, entrada das monitorizações, ECG, saturação, pressão não invasiva e 2 entradas para temperatura. Cada cabo é de uma cor, cada entrada é de um formato, que é para facilitar para vocês, tá? Não tem trava, é só encaixado. O ECG tem um pontinho branco de referência sempre para cima, tá? 2 entradas para temperatura, pode ser temperatura esofágica interna ou temperatura cutânea. Tanto faz a entrada também. Colocou o cabo, ele reconhece a temperatura, ok? Opa. Aqui na frente, todo touch na tela, só tem esses botõezinhos físicos aqui fora. Primeiro botão, liga e desliga. Então se tiver desligado, segura ele apertado em uns 2, 3 segundos, ele vai ligar. Para desligar completamente, segura ele apertado aqui até aparecer uma mensagem na tela perguntando se eu quero desligar. Por quê? Uma vez que eu desligar o aparelho, tudo que eu tinha na memória apaga, eu não consigo mais recuperar os dados do paciente, tá? Um toque, ele entra em stand-by, fica lá em espera. Outro toque, ou no próprio botão, ou na tela, quando ele estiver em stand-by, ele volta a funcionar. Botãozinho amarelo, botão dos alarmes. Então está tocando algum alarme, um toque ele para de tocar, 2 toques silencia por 2 minutos, ok? Botãozinho azul, botão da pressão não invasiva. Quero medir a pressão, clicou, ele vai insuflar o manguito e mostrar a pressão aqui para vocês, tá? Na pressão, toda vez que for medir, clicou lá, ele insufla e mede. Quero que fique repetido as medidas, quero que fique automático, para não ter que ir toda hora no paciente. Clico em cima do campo da pressão, vai abrir um menu aqui para a pressão. Então eu tenho aqui, ó, medidas periódicas, clico em cima dela e ele me dá os intervalos de tempo. Coloco o intervalo de tempo que eu quero e aperto iniciar parar. Apertei iniciar parar, ele vai medir a primeira, fica um reloginho aqui no centro da tela, com um cronômetro avisando que vai repetir de 3 em 3 minutos, tá? Quero mudar o intervalo, não quero mais de 3 em 3, quero de 5 em 5, então eu clico aqui de novo, medidas, e coloco lá de 5 em 5. Mudou, toda vez que eu mudar, tenho que apertar iniciar parar. Apertei iniciar parar, ele vai medir a primeira, e de 5 em 5 vai repetir a medida para mim, ok? Floquinho de neve é para congelar a tela. Qualquer coisa que eu quiser mostrar para alguém ou congelar para mostrar para o médico, todos os traçados estão congelados. Congela, toda vez que eu congelo a tela, ele congela só os traçados. Os valores numéricos continuam monitorando da mesma forma, por segurança de vocês, tá? Fica congelado por 1 minuto, passado 1 minuto ele volta a monitorar normal, ou é só clicar no floquinho de neve de volta, que ele volta a monitorar, ok? E aqui o botão giratório, o botão do cursor, que leva o cursor aí onde vocês querem mexer, tá? Mas é touch, então é mais fácil clicar em cima do que girar o botão. Tranquilo até aqui? Como vocês viram mexer aqui no campo da pressão, aonde vocês tocarem, aonde vocês clicarem, sempre tem uma opção por baixo. Então vai ter sempre um menu para qualquer forma de onda, um menu para qualquer valor numérico, tá? Clicou, eu tenho aqui a opção. É só clicar em cima que ele me dá opções para todos os campos que eu quiser mexer. Tudo bem? Traçado do ECG. Quando eu clico em cima dele, a primeira opção que eu tenho aqui no meio é o tipo do cabo. Então aqui eu estou usando um cabo de 3 vias, está 3 vias aqui, ok. Coloquei um cabo de 5 vias no aparelho, e se aqui tiver de 3 vias, ele não lê a frequência cardíaca. Então eu tenho que vir aqui e mudar. Clico em cima, 5 vias, e automaticamente ele reconhece o cabo e muda para vocês, tá? Nessa lateral aqui, eu tenho essas teclinhas, algumas opções a mais para mexer no aparelho. Então, primeira tecla, essa telinha, é para mudar o layout, para mudar a forma de apresentação. Aqui eu tenho 5 formas de onda, né, espaço para 5 ondas. Se eu quiser colocar mais parâmetros, aumentar a monitorização aqui, clico na telinha, layout de 8 formas de ondas. Então eu mudo, ele abre mais espaço, eu consigo colocar mais parâmetros no lugar, tá? Ou, se ficou muito pequeno aqui o número, eu quero um número maior, layout de números grandes. Seleciono, ele coloca 4 parâmetros, os traçados ficam menores, mas os números maiores. Então, para mudar, para ajustar aqui a tela, é essa primeira lá em cima. Tudo bem? O próximo, esse gráfico.
tabela de tendências, é aqui que fica a memória. Então, se eu precisar recuperar os dados do paciente, clico nesse gráfico e ele abre aqui a memória para vocês. Quanto tempo ele tem de memória? 240 horas de todos os sinais vitais. Tá? Então, os últimos 10 dias vão estar aqui para vocês. Tendência tabular, quando eu clico em cima, ele vai me mostrar todos os sinais vitais. Aqui ele está mostrando de 15 em 15 minutos e eu consigo ajustar esse período de tempo, de 15 em 15 segundos até 2 em 2 horas. Escolho o intervalo de tempo que eu quero e ele vai mostrar todos os sinais para vocês. Tranquilo? O próximo, tendência de pressão não invasiva. Quando eu clico em cima, toda vez que ele aferir a pressão de um paciente, ele vai mostrar aqui a data e a hora, a pressão e os sinais vitais do paciente no momento em que aferiu a pressão. Se eu já tenho o nome do paciente lá, como a gente viu no finalzinho, ele vai mostrar aí o nome do paciente ou não? Vai mostrar só a data e a hora? Só a data e a hora. Tá. O nome do paciente fica aqui embaixo. Ó. Ah, beleza. Tá? Vai ficar aí aqui eu já sei quem é o tipo paciente. do paciente e a data e o nome dele aqui embaixo. Se eu coloquei, beleza. Tá? Tendência gráfica, ele mostra a evolução do paciente aqui em forma de gráfico. E o último, alarmes e eventos. Ele vai mostrar para vocês todos os alarmes que tocaram aqui na tela. Ok? Tranquilo? Sininho, sininho é para configurar os alarmes, tá? Então quando eu clico em cima, eu tenho aqui todos os parâmetros, todo parâmetro, todos os limites de alarme. Para ajustar, então, é só clicar em cima e ajustar para mais ou menos. Ajustou, eu vou no próximo. Terminei de ajustar, é só vir aqui no X e fechar. Fechei, todos os limites de alarme já ficaram ajustados para o parâmetro que eu deixei. Se eu diminuir o volume, que nem aí está em 4, e colocar em 2, é só eu clicar no 2 e sair do sininho de novo? É só clicar no 2 e sair. Ele não volta? Ele não volta, ele só vai voltar quando você der alta ou desligar o aparelho. Tá? Toda vez que você colocar o volume em 2, ele vai tocar o alarme azul e o alarme amarelo em 2 e o vermelho em 4. Tá? O vermelho, como é alarme de alta prioridade, ele sempre toca 2 pontos acima. Aquele som mais agudo e mais alto. Ok? Os limites, então, podem ser ajustados aqui no sininho ou direto em cada parâmetro. É só clicar em cima que eu tenho também os limites de alarme que eu posso ajustar. Tá? Tudo bem? Não quero que fique mais nos limites que eu deixei, quero que volte por de fábrica. Não quero desligar o monitor, volto no sininho, restaurar limites padrão. Clico em cima, tem certeza, ok. Todos os limites já voltaram para o padrão de fábrica. Tá? Bandeirinha. Bandeirinha é um marcador de eventos. Toda vez que o paciente estiver fazendo algum evento, alguma coisa que eu preciso salvar para mostrar para o médico ou para alguém, qualquer pessoa que seja, seleciona a bandeirinha. Selecionei, ela mostra que o evento foi salvo lá na memória, lá nas tendências, e ela dá um print na tela, praticamente um print na tela do aparelho. Volto na memória, alarmes e eventos, então quando eu clico em cima eu vou ter aqui uma lista com todos os alarmes e um evento manual. Seleciono e ele mostra a tela como estava no momento em que foi selecionado a bandeirinha. Tá? Conforme muda aqui a linha do tempo, mudou a barrinha, aparece essa linha. Essa linha é o momento exato em que apertou a bandeirinha. Aqui tem 10 segundos antes e 10 segundos depois dos traçados e os valores da monitorização aqui na frente. Tudo bem? Bonequinho, admissão e alta. Então vai fazer a admissão do paciente, clicou no bonequinho, internar, as opções para internar. Primeiro aqui no canto, tipo do paciente, adulto, pediátrico e neo. Toda vez que mudar o tipo do paciente, automaticamente muda todos os limites de alarme e a pressão no manguito da pressão não invasiva. Tá? E para digitar aqui é só clicar em cima, teclado virtual e digita. Fez a admissão do paciente, o nome do paciente vai ficar aqui embaixo. Para dar alta, mesma coisa. Bonequinho, liberar, alta. Clico em alta e ele coloca a mensagem. Tem certeza? Uma vez que eu confirmar, apaga tudo, limpa todos os dados, eu não consigo recuperar mais. Tá bom? Tranquilo? Dúvida? Os alarmes, então. São 3 tipos de alarme, como eu falei para vocês: azul, amarelo e vermelho. Alarme azul é sempre que não tem a ver com o paciente, sim com o equipamento. Por exemplo, sem monitorização central, ou desconectou um cabo, alguma coisa, acabando a bateria, tá? Amarelo e vermelho quando tem a ver com o paciente.
amarelo sempre que o limite sai da normalidade. Saiu da normalidade que vocês deixaram, toca o alarme amarelo. Saiu muito, alarme vermelho de gravidade, tá? O que alarma mais? Saturação. Então eu tenho aqui a saturação, e na saturação eu tenho essa barrinha de perfusão. Ele faz análise constante da perfusão. Para fazer análise, o oxímetro tem que estar bem posicionado no dedo, e a perfusão do paciente tem que estar boa, mão quente e tudo mais. Está com a mão gelada, está com droga vasoativa alta que piora a perfusão, vai ficar tocando alarme. Então vocês vão olhar lá, 98%, 99% de saturação e tocando alarme. Tá? Às vezes é o indicador de perfusão, ok? Quero tirar o alarme, não preciso dessa monitorização. Clico em cima, indicador de perfusão e tiro a análise. Tirou, ele continua medindo, mensurando a saturação normal, não muda em nada, só não mede mais a perfusão. Tá? Outra coisa que alarma bastante, logo abaixo da frequência cardíaca, mapa ST. Ele faz análise constante do segmento ST, do traçado aqui do QRS. Se o paciente tem algum problema cardíaco, eu preciso monitorar, está aqui para vocês. Se o paciente está se mexendo muito e conforme mexe o cabo, altera o traçado, pode ser isso que alarma. Então é só tirar a análise também. Clica em cima, indicador de ST, e eu tiro a análise. Tirou, continua medindo a frequência cardíaca normal, o traçado normal, só não monitora mais o segmento ST. Ok? Ele faz análise constante de arritmia. Então, toda vez que colocou no paciente, clico em cima do traçado aqui do ECG ou da frequência cardíaca, a mesma coisa, e eu tenho arritmia. Seleciono, eu tenho dois tipos de arritmia, arritmia básica e cardiotaque. Toda vez que tiver na básica, ele faz análise de qualquer arritmia ventricular que o paciente tenha, tá? Coloquei na cardiotaque, ele não faz mais análise das arritmias. Ele só vai tocar alarme uma vez que o paciente fizer uma arritmia e segurar e manter essa arritmia, ok? Sempre que o paciente tiver arritmia, coloquei no monitor, venho aqui e coloco reaprender. Quando eu clico em reaprender, ele vai entender a arritmia do paciente, sabe que o paciente já está fazendo aquele ritmo lá e não vai ficar alarmando mais toda hora para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Dúvida? Tudo?